Se inscreva no canal Xene no Campo, a melhor equipe do rádio online, seja no estúdio ou no estádio. Nosso time está preparado para levar muita emoção, com descontração também para você. Então faz o seguinte, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho e vamos juntos. Tem também as transmissões multiplataformas no Twitter e no Facebook. Xene no Campo, informação com descontração com o melhor time da internet. Best Brand Brasil, a sua marca, a sua identidade, artes personalizadas, logos e muito mais. Segue lá no Insta, Best Brand Brasil. O Caça Atletas, uma plataforma digital completa voltada para auxiliar atletas e profissionais do esporte divulgarem seus perfis, se comunicarem e buscarem melhores oportunidades e resultados mais efetivos em suas carreiras. No Caça Atletas, você cria facilmente seu perfil e ainda pode montar sua galeria de fotos, montar sua galeria de vídeos e mostrar para a galera no site e no canal O Caça Atletas do YouTube. Inscrever-se para as peneiras de grandes clubes organizadas e realizadas pelo O Caça Atletas. Tudo isso de forma gratuita. Com poucos cliques você passa a fazer parte do nosso time. Cadastre-se em www.ocaçaatletas.com. Está acompanhando a transmissão do seu notebook? Ele está travando, é? Aí fica ruim, hein? Faz o seguinte, segue lá no Face WL Notebooks. Lá você encontra as melhores marcas e os melhores modelos que cabem em seu orçamento. Tudo de primeira linha. Mas se você quiser arrumar o seu notebook, eles vão dar um tapa e vai ficar zerado, hein? Lá também tem acessórios para diversos games. Pega o endereço e mais detalhes lá no Facebook da WL Notebooks, o melhor endereço da Santa Efigênia. WL Notebooks, para a sua máquina nunca mais te dá dor de cabeça. Olá pessoal, tudo bem? Hoje o Open Live nós vamos receber o escritor e historiador José Renato Santiago, meu amigo, que fez a quatro mãos, não sozinho, né? O outro autor é o Raul Snell Júnior, o Almanaque do São Paulo. Então, esse é o assunto que a gente vai falar aqui. Já tem Almanaque do Corinthians, do Celso Zelt, do Palmeiras... do Santos eu não sei, mas do São Paulo eu confesso que não tinha, e é um manual fantástico, que ajuda muito, principalmente as redações, e não só os torcedores. Então, junto com Flavinha FC, a Flavinha do Futebol Clube, que é aqui integrante da equipe Xene no Campo, junto com o Grécio Duarte, que é do Bastidor Tricolor, a gente vai entrevistar o Zé Renato. Mas antes... o São Paulo que vive um momento delicado, a gente espera que seja momentâneo, porque é um grande clube, tricampeão no mundo. Deixa eu pôr a capa de novo aqui. Vamos lembrar aqui, antes da gente apresentar os nossos convidados, né? O nosso convidado e os nossos entrevistadores hoje, também atuando como torcedores, perguntando um pouco mais do São Paulo. Vamos viajar do tempo, vamos para agosto. Agosto de que ano que é, gente? Faz tempo isso aqui, hein? Daqui a pouco a gente passa a data certa. 92, Tereza Herrera, Rede Bandeirantes, até o logo da Bandeirantes era diferente, a narração do Silvio Luiz, comentários do saudoso amigo Juarez Soares. Vamos voltar no túnel do tempo, já que o assunto aqui é o São Paulo goleando o Barcelona. Tá pensando que é só o Bayern de Munique? Lá atrás, o Tricolor fez com maestria um time que dá uma saudade imensa. A verdade é que esse time do Barcelona toca a bola com muita facilidade. Olha o gol do São Paulo. Olha o Mineirone no lance. Gol! São Paulo! Confira comigo no replay. Miller. Dele a camisa número 7. Eram jogados 9 minutos em La Coruña, de novo tudo igual. E um gol de categoria do atacante do São Paulo. Meteu um chapelaço no capitão Zubizarreta. E o placar fica igual em La Coruña. Me pareceu uma falta do São Paulino que a arbitragem deixou desapercebida. Foi um toque por trás, impedido.
Não marcou, ótimo. Vamos embora então. No buraco, pode fazer, olho no lance. São Paulo! Confira comigo no replay. Maurício. É dele a camisa número 16. Eram jogados redondos 2 minutos e 20 do segundo tempo. São Paulo passa à frente do Barcelona em plena cidade de La Coruña. Numa jogada inteligente de Raí, que deixou ela passar para que ele pudesse concluir. Espichando lá do lado esquerdo, estava lá do outro lado o Ivan. Isso. Então, tá sozinho, não tem ninguém, pode acalmar. Pode fazer. Opa! É pênalti! No meu modo de entender. Claro, pênalti claro. Em cima do Macedo. Não há o que discutir. E ele marcou. O goleiro tem que pedir desculpa pro Macedo. Navarrete é um porrete, meu amigo. Lá vai o capitão do São Paulo, Raí de pé direito. Olho no lance. Do São Paulo! Confira comigo no replay. Raí, é dele a camisa número 10. Eram jogados redondos 15 minutos do segundo tempo. São Paulo 3, Barcelona 1. Trifoguete chama isso. Bom, então eu gostaria de dizer o seguinte: se você, meu amigo, acordou agora, comeu aquela feijoada, acordou em casa, tá 3-1 pro São Paulo. Olha, não pode. Pode, com o peito pode. Nós estamos assustados. Não pode não. Não, com o peito pode. Não pode? Não pode, com a olha lá, o cara tá mostrando. Mas ele marcou 2 lances. Mas pode, com o peito, com a cabeça pode. Não pode com o pé. Marcou 2 lances. Navarrete é nosso. Navarrete, hein? Tá reclamando ali a distância. 3-1 pro São Paulo. O Busquets fica ali do lado esquerdo. E a barreira acaba retornando aos 9 metros e 15. Navarrete, fenômeno. Olho no lance. Do São Paulo. Confira comigo no replay. Raí. É dele a camisa número 10. Eram jogados redondos 18 minutos do segundo tempo. O São Paulo faz 4-1 em cima do Barcelona. Você vê aqueles 4-1 que a gente tava falando, o Raí meteu no gol. Quer dizer, completamente. Olha o banco do São Paulo. O Tele vai pôr a mão na cabeça. Se seguisse a cena ali, você ia ver o Teleno botando a mão no rosto, assim como quem diz. Não acredito. Meu Deus do céu, será que é verdade? 4-1 em cima do Barcelona. Que coisa linda, né? A gente voltar ao passado e ter essa memória afetiva, sendo torcedor do São Paulo, principalmente, né? Eu confesso a você que eu acompanhei muito o troféu Teresa Herrera, era muito comum, até no começo dos anos 90, Ramon de Carranza e tal. E o São Paulo hoje vive uma realidade muito diferente. Mas não é esse o assunto. O assunto, repito para você que está chegando agora, junto com o Bastidor Tricolor, o pessoal da Flavinha FC, muito São Paulino destacando que não foi só o Bayern de Munique que goleou o São Paulo. Tudo bem, não foi de 8, mas foi de 4 e está na história. E se está na história, a gente lembra muito bem através do Almanaque do São Paulo, 90 anos de glória. E eu tenho o prazer de conversar novamente, só que agora, pela primeira vez aqui nessa plataforma, nesse período de pandemia, com o professor, meu amigo, historiador José Renato Santiago. Fala, Zé, tudo bem? Parabéns, eu sabia que estava no forno, você me avisou alguns meses atrás e de repente sai. Não é do jeito que a gente queria, né? Queria uma festa bonita no Morumbi, no Salão Nobre, mas já foi feito o lançamento. Quero te dar os parabéns, porque a memória viva está aí, relatada num trabalho seu e do Raul Júnior, com muito trabalho. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Anderson. Alegria aí de te reencontrar nessa nova plataforma agora, né? E eu já tinha comentado contigo que estava para sair a segunda edição, tá? Porque em 2014 a gente lançou a primeira edição
e a gente fez o lançamento. E agora, esse ano é o ano dos 90 anos, a gente tinha já tudo pronto para fazer o lançamento, e aí teve a pandemia, a gente teve que segurar um pouquinho, mas agora, graças a Deus, a gente está lançando esse almanaque dos 90 anos do Tricolor. E esse jogo aí é aquela coisa, né? 92, o grande momento do São Paulo, né? São Paulo vencendo o Barcelona de 4-1. E não querendo desmerecer o Bayern, né? Mas nós jogamos na Espanha, né? Nós ganhamos 4-1 dentro da casa deles. Bem lembrado, não foi em Lisboa. É um pouquinho mais complicado, Mostra o livro para a gente, por favor. Eu vou aproveitar em duas telas aqui, eu mudo aqui para ter um destaque. Quantas páginas? São 500 o bichão páginas, parece ser bem pesado, hein? Bem parrudo, né? Ele tem todas as fichas técnicas de todos os jogos de São Paulo, desde 1930. Todas as fichas dos jogadores, as campanhas de cada jogador, gols, todos os detalhes de todas as partidas, conquistas, curiosidades, confrontos com cada uma das equipes, certo? É um almanaque bem completo, seguindo a linha até que a gente estava comentando, né? O Corinthians tem o almanaque deles, o Santos tem o almanaque, o Palmeiras tem almanaque, mas o maior almanaque do time brasileiro é o de São Paulo, não só pelo volume, né? Porque ele é maior, mas como eu sou tricolor, né? É o único almanaque do tricampeão mundial no Brasil, né? Então, isso aí ninguém tem. Eu pensava que você torcia pro Fortaleza, que é tricolor lá do Ceará. Eu não sabia que você era São Paulino. Não cometa um pecado desse, Shane. Eu tenho simpatia pelo Ceará, que é o rival. Bem, eu tô aqui como mediador. Quem entende muito mais do São Paulo do que eu são dois amigos que a gente ganhou também nesse período de pandemia. A Flavinha, que está aqui, a Flavinha que é do Flavinha Futebol Clube, sabe muito do São Paulo. O Grécio Duarte, que é outro menino fantástico, sabe muito do São Paulo, do Bastidor Tricolor. Um abraço para todos os seguidores da Flavinha, do Bastidor Tricolor, o pessoal que entende muito. Então, quem vai perguntar mais para você vão ser os dois. Eu vou deixar aqui primeiro a Flavinha te cumprimentar. É que o olhinho dela até brilha quando vê o São Paulo golear o Barcelona. Ai, meu Deus, aquele tricolor que deu tanta alegria. Flavinha, fica à vontade. Faz tempo, né, Tiene? Agora tá me dando só decepção, ultimamente. Mas eu quero dar um oi aí para você, Tiene, para o Grécio e para o Zé Renato, nosso ilustríssimo convidado, autor desse almanaque que eu já tô louca para ler e para ficar a par de tudo, né? Porque um estudo desses a gente tem que realmente dar muito valor. Muito obrigado pelo que você fez pelo São Paulo Futebol Clube, Zé Renato. Flavinha, eu agradeço aí. Eu acho que você não era nem nascida na época desse auge, desse vídeo de 92. Era. Assisti o jogo. É o seguinte, eu costumo falar que eu nasci tricolor porque eu nasci no dia de uma vitória do São Paulo contra o Corinthians, 1-0 em 1970, no dia, né? Então, e o meu tio jogou no São Paulo. O meu tio esteve presente na inauguração do Morumbi. Então, nós, torcedores, somos muito mais são paulinos do que muitos que estão passeando lá pelo Morumbi em várias situações, né? E aquela coisa, assim, eu fiz o trabalho que eu e o senhor Raul Isnel fizemos é porque nós amamos esse clube, independente de vitória, de condições. Lógico que eu gostaria de estar comemorando vitórias e títulos, né? Mas o amor pelo São Paulo é uma coisa muito maior e só quem é São Paulino consegue explicar, certo? Então, isso é uma coisa que transcende qualquer situação pontual do clube, porque nós somos muito maiores do que simplesmente uma taça levantada. E isso o Grécio pode dizer muito bem, que ele é o mais novo da equipe, ele acho que só viu 2005, né, Grécio? 2005 ele fez... Na verdade, 2005 eu tinha 6 anos, eu não lembro. Não lembro. Então, Grécio, nem lembra, ele é São Paulinaço. Pé frio. Muito os títulos de 92, 93, tá? 92, 93 eu era macaco de auditório, assim, de arquibancada. Eu era frequentador de arquibancada. E eu lembro, Grécio e Flávia, que eu ia para o estádios vazios, tá? Eu sou do tempo que o São Paulo tinha estádios vazios, que os estádios não eram tão... Porque a torcida não era uma torcida frequente em estádio.
Isso passou a acontecer em 92, 93. Talvez o Grécio seja até resultado pelo pai dele, alguma coisa assim, né? Não, seu pai não era São Paulino. Na verdade, eu não sei como eu virei São Paulino, porque não tem ninguém na minha família São Paulino. Então, é a prova da evolução da espécie, né? É a prova da evolução da espécie. Algumas vezes tem que entrar alguém na família para dar um update aí no nível de excelência. Sem desmerecer os torcedores dos outros times, mas quem é São Paulino sabe do que eu estou falando. É verdade. Eu separei aqui algumas fotos, o Zé vai falar um pouco mais de quanto tempo demorou essa atualização. Primeiro, lá em 2014, você lançou, quanto tempo foi de pesquisa e qual o trabalho que você teve nessa segunda edição e até quando que está atualizado esse almanaque do São Paulo? Então, o Shane, a primeira versão, em 2014, ele considerava até dezembro de 2013, com o trabalho com o seu Raul Snell, ele tinha cadernetinhas com anotações em papel, a caneta, né? É uma coisa bem precária. E aí o seu Raul, nós sentamos um dia lá e ele falou, poxa, eu queria ver se a gente transformava isso no almanaque do São Paulo. Há 10 anos antes, de 2013, havia sido lançado o almanaque, mas só que era só o jogo, a escalação do São Paulo, era uma coisa menor. E aí eu comecei a ensinar eles a mexer no Word, ele e a esposa dele, a digitar. Aí depois disso, foi o trabalho de colocar no banco de dados. Quer dizer, foi 3, 4 anos para a gente colocar a primeira versão publicar, né? E tudo tudo particular, né? Tudo com custo bancado por mim e pelo seu Raul, né? O clube não apoiou ou teve outras prioridades, assim. Quer dizer, aí, depois de 3, 4 anos, aliás, um ano atrás, o seu Raul mantinha o nosso almanaque de 2014 com anotações, com correções, com alterações, com novos jogos que ele incluiu. E aí, ano passado, ele falou, pô, Zé, tá na hora de fazer uma atualização, né? E eu confesso que eu fiquei meio preocupado. Falei, poxa, porque eu imaginei aquele trabalho de 4 anos de novo para atualizar, né? Mas por incrível que pareça, são 6 anos a mais de jogos. Foi bem tranquilo nessa etapa, porque hoje a informação é muito mais fácil de você acessar via internet, as correções foram muito mais pontuais, e a gente atualizou rapidamente, coisa de 3, 4 meses eu estava atualizado. A gente só mudou a capa agora, a primeira capa era uma capa mais para o uniforme número 2 São Paulo, o uniforme tricolor, e agora a gente fez uma capa mais voltada para o uniforme tradicional branco e listra com o 90. E o 90, não sei se vocês notaram, esse 90 é o 90 de 92, 93. É o mesmo desenho, a numeração utilizado nesse período. Não por acaso nós escolhemos isso. Mas foi um trabalho bem intenso e é curioso, Shane, assim, porque a gente conta com o apoio de amigos como você, de jornalistas, uma coisa assim, mais de amizade mesmo, porque o espaço é pouco e a venda é só por WhatsApp, por internet, por meios eletrônicos e as pessoas estão aos poucos tendo acesso e sabendo que o livro existe e que, modéstia à parte, ficou muito legal, muito bonito. Daqui a pouco você vai falar como que o pessoal compra, né? Que é esse boca a boca que é fundamental, principalmente quando se tem pessoas ligadas aos torcedores, admiradores, seguidores, como a Flavinha, o Grécio, tantos outros. Eu avisei o Barolo, avisei amigos são paulinos, porque é a memória viva. Independentemente de clubismo, é a memória viva do nosso futebol. E é uma pena que o clube não tenha te dado nenhum tipo de apoio, ou a federação, ou a Confederação Brasileira. É aquele no peito e na raça. Flavinha. Então, Zé Renato, você que é mestre e doutor em engenharia de produção, né, pela Universidade de São Paulo, tem uma pós-graduação em marketing pela SPM. Queria saber de onde surgiu esse amor pelo futebol e, aproveitando o gancho, você contou um pouco aí da história de como surgiu a ideia do almanaque, mas você que tem vários outros livros escritos na área de gestão de conhecimento, livros mais para essa questão empresarial, como foi para você produzir algo tão diferente do que você está acostumado? Então, Flávia, eu agradeço que você fez uma pesquisa a meu respeito, aí eu agradeço aí, porque
São poucas as pessoas que se interessam em conhecer melhor a pessoa com quem é entrevistado. Parabéns aí. Mas o caso é o seguinte, Flávia, assim, é o que eu gosto, né? São Paulo é a minha paixão, né? Lógico que eu gosto da minha atuação na área corporativa, dos meus livros, né? Com esse é o 14º livro que eu escrevo, certo? De vários assuntos. Eu tenho uma frente muito grande na área corporativa, mas o futebol era a minha paixão, porque o meu avô que tinha um time de futebol amador que ele criou lá no Ceará, e é por isso que o Shane até brincou a minha ligação com Fortaleza, com o Ceará, porque eu tenho um tio-avô que fundou o Fortaleza, né? E eu tenho um outro tio que jogou no Ceará, então a família é muito enraizada com o futebol. Então a gente nasceu já. O meu avô chegou a ter um estádio no quintal da casa dele, um estádio mesmo, curado, com arquibancada e tudo. É uma coisa absurda, assim. Então, esse amor por futebol é uma coisa que para mim foi muito mais, sempre foi muito intenso, foi muito presente. E a coisa de escrever um livro sobre o time que eu amo, o time que eu torço, foi uma oportunidade única, assim, porque eu não me achei merecedor de escrever isso, porque é aquela coisa, você vai escrever sobre o seu time, você vai cair no piegas de enfatizar alguma coisa que não aconteceu, e que é uma crítica que eu faço com relação a alguns autores que colocam o torcedor dentro do livro. Lógico, aqui eu estou brincando com vocês, porque graças ao almanaque do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, que o trabalho fica melhor, porque o pesquisador do Corinthians ajuda o pesquisador do São Paulo, do Santos. A pesquisa não é um trabalho solitário. A pesquisa é um trabalho em conjunto. Certo? Eu lembro quando eu lancei o primeiro almanaque, aparecia um cara lá da Bahia com um jogo lá que eu tinha perdido. Então, é um trabalho coletivo. Agora, quando você consegue botar isso do clube que você... Flávia, acredito, eu tinha livros sobre futebol e ninguém sabia que eu era São Paulino até então. Porque, na verdade, o Tiene não sabia, né? Ninguém sabia porque, na verdade, os meus textos nunca vão para a linha do apaixonado, tudo. Eu estou aqui brincando com vocês do meu amor pelo São Paulo, mas no livro, é um livro altamente técnico, digamos assim, pontuando rigorosamente o que aconteceu. Quer seja bom, quer seja ruim, é a história como ela aconteceu. Muito bacana, muito bacana. Nossa, que história legal, né, Grécio? Ele viver dentro do futebol, o avô ter um estádio de futebol no quintal, olha que coisa legal. Não, isso é legal demais, E mostra que você já tem uma identificação com o futebol há muito tempo, né? Porque nós estávamos querendo saber aqui se você era São Paulino, você já estava ligado ao São Paulo, já estava ligado ao futebol desde que nasceu, dos seus avós, seu pai. Eu queria te fazer uma pergunta, tá? Qual foi a parte do livro que você mais teve dificuldade para achar? Porque uma história de São Paulo, 90 anos, deve ser bem complicado achar minuciosamente as coisas, né? E outra coisa, agora eu queria entrar no pessoal. Você tem uma paixão a mais pelo Ceará. Como foi você ter o Rogério Ceni ter ido para o Fortaleza, né? E o Rogério Ceni, o maior ídolo da história de São Paulo. Qual é o sentimento que você tem hoje? Então, com relação à pesquisa, graças a Deus eu tinha o Raul Snell, porque o seu Raul, ele é um senhor já com 83 anos, ele comprava as informações, ele tinha cadernetinha que ele comprava jornal, recorte, ele anotava. Tá? Então, o seu Raul, ele tinha jogos desde o primeiro jogo, e jogos assim que, olha, eu estive nesse jogo. Então, era uma coisa fascinante, o cara te contar detalhe do jogo e pontuar o que tinha acontecido. Então, isso foi... Agora, o que foi difícil para mim, Grécio, é engraçado, é exatamente os jogos que eu fui, porque a minha memória afetiva misturava com a memória do fato real que aconteceu. E isso é complicado, né? Porque a gente lembra algumas cenas que fala, poxa, mas isso aconteceu nesse jogo. E aí você vai ver que não aconteceu. E é curioso isso, porque você acaba achando que a tua memória da mente vale mais do que o registro propriamente dito. E aí eu confundi algumas vezes. Eu tinha que ir muito para a memória do fato que aconteceu, certo? Isso foi o maior desafio. Tinha jogos que eu falava, poxa, mas eu lembro desse jogo, eu estava lá e não lembro que foi 2-1 ou 2-0. Eu não lembro tal resultado, né? Mas é questão da época, Grécia, que a gente ia para estádio, a gente ia sair um pouco antes para não pegar muita gente.
para ir embora, por exemplo, né? Hoje em dia, eu peguei eu frequentava o estádio de outra forma. Agora, com relação à pergunta do Rogério, é curioso, né? Porque eu sou torcedor do Ceará e aquela coisa, você tem que torcer para um time. Cara, eu sou São Paulino. Eu nasci no dia da vitória do São Paulo contra o Corinthians, 70, título de 70, depois de 13 anos sem ter uma conquista, certo? Moro em São Paulo, certo? Sempre morei em São Paulo, nunca morei no Ceará, mas eu tenho uma ligação afetiva com o futebol cearense, certo? Eu sou torcedor de São Paulo e eu gosto muito do Ceará. Agora, sem dúvida alguma, quando o Rogério foi o maior ídolo da história de São Paulo, que não é o meu maior ídolo da história de São Paulo, porque a minha memória afetiva é da época que eu ia para o estádio. Quando foi para lá, eu fiquei naquela, poxa, eu vou ter que gritar contra ele, né? Semifinal do Nordestão, o Ceará ganhou do... Poxa, desculpa, falar torcer para o Rogério sem sofrer não é bom, mas eu frequento isso no meu dia a dia, porque a minha família toda é torcedora do Fortaleza, todo mundo. Então, eu sou solitário nas derrotas, mas solitário nas vitórias também. Desculpa, só para eu entender. Pois não. Só para eu entender, quem é o maior ídolo da história de São Paulo para você? Essa pergunta eu ia fazer. Exatamente. Olha só, o meu time, eu tenho um time, eu acho que um torcedor de São Paulo, se vê a história toda do São Paulo, o Rogério Ceni é o maior ídolo. Mas a minha memória afetiva de torcedor, para quem eu gritei mais, foi pro Raí. Entendi. Imaginei. Você sabe que essa é uma discussão constante, né, nas páginas hoje de internet. Outro dia o Raí fez um vídeo para mim, eu postei na página como maior ídolo, nossa, e aí veio aquela enxurrada de comentários. Eu acho que a grande diferença do Raí para o São Paulo, porque o Raí, na minha opinião, ele muda de patamar. O São Paulo era um time normal e o Raí trouxe aí 2 Libertadores e 2 Mundiais. O Raí muda o patamar do time. Em contrapartida, o Rogério nunca jogou em outro time, né? Então, esse amor à camisa é algo que para o torcedor é muito importante. Mas eu também considero o Raí, assim... Flávia, e tem uma coisa, desculpa interromper, que é a coisa de misturar o ídolo dirigente e o ídolo em campo. Por isso que eu não misturo. Eu não tenho um ídolo que seja um ídolo fora do campo. Eu tenho um ídolo dentro do gramado, tá? Eu não consigo... Agora, certamente, o São Paulo sobe de patamar por conta do Tele Santana, certo? Por conta do Tele. E o Raí sobe de patamar também, que é importante deixar claro, né? O Raí sobe de patamar, não desmerecendo o Raí, mas o grande responsável pela subida do patamar do São Paulo é o Tele Santana, e o Raí, bicampeão da Libertadores e campeão mundial, ele é o símbolo daquele grande time de 92-93, que foi o maior time vencedor da história do futebol brasileiro, excetuando, considerando só terráqueos. Porque o que o Santos era com o Pelé não vale, porque tinha um cara lá que não era humano. Então, o cara não era humano. Muito legal as histórias do futebol com o Zé Renato, que está com o almanac, que está aqui. Eu já coloquei como que vocês adquirem, colocando o telefone, que está tão pequenininho ali, a gente não consegue ver. Mas para você adquirir essa história viva, eu acho que é obrigação de todas as redações ter um almanac. Eu trabalhei no jornal do Corinthians um período, e o que aquele almanac do Corinthians salvava a minha vida para fechamento, maiores goleadas e tudo mais, está aí a segunda edição já atualizada do Zé Renato. É um trabalho muito legal dele e do Raul Júnior, que é um senhor de 80 e quantos anos, Zé? 83 anos, está bem lá. Imagino que esse homem não viveu. Eu falo muito assim, depois eu quero a escalação do São Paulo de todos os tempos, de vocês três que são São Paulinos aí, quero ver o que bate ali, além do Raí e do Rogério Ceni, porque são gerações incríveis. Eu já vou passar para a Flavinha, eu peguei algumas fotos, porque, tá passando aqui embaixo a fanpage, já falo para vocês, especialmente torcedor do São Paulo, a gente está falando muito para o torcedor do São Paulo nessa Open Live, a fanpage está aqui, e aí eu peguei várias fotos lá, da fanpage que está aqui, Almanac do São Paulo. Aí você pega, entra aqui, manda mensagem, tem o WhatsApp, tem o direct do Zé, porque aquela história, meu amigo, lá atrás, quando o pessoal se rebelou com as gravadoras, o pessoal vendia CD na banca.
Então, o almanaque do São Paulo é mais ou menos isso. É como se fosse um CD na banca, que é a fanpage do São Paulo, que está aqui na tela para você, que é o WhatsApp, que ajuda muito, e é o Instagram, que daqui a pouco eu vou falar. Olha que capa bonita da placar aqui, ó. Um São Paulo, um Palmeiras 72. lotado. 72? Eu ia perguntar o ano. 72. Eu tenho muita memória afetiva com o Morumbi. Embora não sendo São Paulino, eu já falei aqui para os colegas que o time que eu aprendi a decorar foi o time que tinha Gilmar, Nelsinho, Dario Pereira na zaga, Nelsinho do lado esquerdo, Oscar, aí tinha Bernardão, Silas, Miller, Pita, Careca. Eu decorei esse time, porque esse time descia o sarrafo no meu time e eu apanhava demais de todo mundo. E aí eu decorei, até cheguei ao ponto de ir no Morumbi para não assistir o meu time. Eu morei, quando era pequeno, na Vila Sônia, do lado do Morumbi, e meu pai, corintiano, me levava para ver o Corinthians, e quando meu pai não estava lá, eu escapava e ia ver qualquer jogo. Então eu vi Serginho Chulapa com a camisa do Santos, não vi com a camisa do São Paulo, eu vi Palmeiras tomando sarrafada do São Paulo, eu vi um São Paulo incrível, sozinho, não faça isso, viu, molecada? Eu ia no estádio sozinho, então tenho ótimas memórias do São Paulo, que é um time que vocês falam que cresce de patamar com a chegada do Raí, mas esse menudo, os menudos do Morumbi com o Sininho, foi um time fantástico, campeão brasileiro, campeão paulista. E isso que eu não estou indo nem lá atrás, na época que você pega o Pé Murcho, você pega outros jogadores importantíssimos da história. Tem uma foto aqui do Gerson com a camisa do São Paulo, que é clássico demais. E até pegando o gancho, viu, Zé e pessoal aqui, o Grécio e a Flavinha, eu acho que todo ex-jogador que marcou, ele deveria ser proibido de ser dirigente do clube, por uma questão de história. Ele deveria ser proibido. O Zico no Flamengo, o Falcão lá no Inter, dirigente ou técnico, né, de uma forma geral, devia ser proibido, porque infelizmente o pessoal mistura muitas coisas. Essa foto aqui, Zé, fala pra gente dessa foto no Pacaembu. Essa foto aí é 7-2, tá? O São Paulo já não tá com o Gerson, tá? Esse time acabou sendo o único vice-campeão paulista invicto, certo? Ele perdeu o título pro Palmeiras, seria a campanha do tricampeonato. A gente está vendo o Gilberto Sorriso, que foi bicampeão 70, 71. A base é o time de 70 e 71. Você vê embaixo o Paulo Nani, o Terto, Toninho Guerreiro, Pedro Rocha, monstro Pedro Rocha, Paraná. Lá em cima você tem o Forlan também, o Arlindo, o Sérgio Valentim, o goleiro. Quer dizer, é uma grande formação. Essa tua lembrança, Xene, engraçada, que é a lembrança do Menudos do Morumbi, que você, na tua memória afetiva, ainda tinha o Zé Teodoro e o Sidney. O Zé Teodoro na lateral direita e o Sidney na ponta Isso. Eu falei do Nelsinho, mas tinha o Zé Teodoro. E tem, assim, vocês não me perguntaram, mas, assim, qual o melhor time que eu vi jogar de São Paulo? Porque melhor de beleza de jogo é o time de 85-86, certo? Porque, embora não tenha sido campeão da Libertadores, era um time fantástico. Pita, Silas, Miller, Careca. Quer dizer, é uma coisa absurda. Aí o pessoal até comenta, não, mas esse time não foi campeão da Libertadores. Mas nós tínhamos dois meio-campistas ali, 92, 93, Pintado e Doriva, e depois o Dinho, o contrário, que foi o aprendizado do Tele Santana de 82, foi isso, né? Se o Tele não tivesse perdido em 82, certamente em 92, 93 a gente não teria Pintado e Dinho. Eventualmente a gente teria um time muito mais para frente. Não que não fosse, mas o time de 85, 86 era um time muito para frente. Era um time fantástico. É o auge. Seria comparando, a grosso modo, hoje, a molecada, claro que tem YouTube, seria o Flamengo do ano passado, aquele time do Menudo do São Paulo. Claro, o futebol era diferente, não era tão rápido, não tinha tanta tecnologia, mas era um time que enchia os olhos. Só que na final do Campeonato Brasileiro lá contra o Guarani, enchia demais os olhos, era um time realmente fantástico. Um empate no último minuto da prorrogação, o empate do Careca, né? No último minuto da prorrogação.
o Tiani comentou comigo que você também é um amante da história, né? Você estuda bastante a história do futebol. E eu acredito que o futebol, enquanto agente transformador, esteja sempre intimamente ligado ao momento político do mundo, do país. Então, quando a gente pensa em, por exemplo, no nosso rival Corinthians e no momento do país, a gente pensa no momento histórico das diretas já, da democracia corintiana, liderada aí pelo Sócrates, e o time do povo. E, em contrapartida, a gente vê um São Paulo como um time dito de elite, como um time, né, chamado da elite, dos torcedores mais elitizados. E eu queria saber se nesse estudo você identifica algum fato histórico marcante que tenha feito com que o São Paulo se tornasse esse time dito de elite. Então, olha só, é inegável que a origem do São Paulo e até a forma como o São Paulo cresce faz o São Paulo ter uma característica muito distinta dos demais clubes. O São Paulo começa nas margens do Rio Tietê, assim como o Corinthians também. Esse é o time de 70. Essa foto aí, desculpa interromper, é o dia que eu nasci, essa foto. Foi o dia que eu nasci. Legal. É o dia que eu nasci. Certo? É o dia do jogo São Paulo 1, Corinthians 0, gol do Paraná aos 19 minutos do segundo tempo. Certo? Esse time aí que tirou o São Paulo do jejum de 13 anos sem título. Então, mas essa origem, Flavinha, assim, o São Paulo muda. Aí o meu tio, aí vocês estão me quebrando, né? O meu tio é o quarto da esquerda para a direita. É o meu tio. Esse é o primeiro jogo de São Paulo no Morumbi, 2 de outubro de 1960. Da inauguração do Morumbi. Meu tio faz parte desse jogo. E embaixo, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, na esquerda, o Canhoteiro. Tá? Canhoteiro, um monstro também. Tá? Mas voltando, Flavinha, assim, a origem de São Paulo, a partir dos anos 40, quando o Laudo Natel, que depois viria a ser vice-governador, ele vai para São Paulo a convite do Cícero Pompeu de Toledo e faz que o São Paulo saia do Canindé para construir um estádio privado, certo? Em 53, 54. Quer dizer, é o primeiro time que se preocupa financeiramente com a estrutura do clube, certo? Algo que nenhum outro acontece. E mais, não é provocação, mas é um fato. Com recurso próprio, em 53, 54. Mas onde era o dinheiro? O Laudo Natel trabalhava no Bradesco. Boa parte do projeto da obra de São Paulo foi bandida pelo Bradesco, que o seu Laudo Natel foi um dos fundadores, junto com o Amador Aquiar. Quer dizer, a história desse clube tem referência, tem nome e sobrenome. Entendeu? Aí a gente constrói um estádio único, o maior estádio particular do mundo durante 20, 30 anos. Quer dizer, no mundo inteiro não havia maior estádio particular do que o Morumbi, o estádio do Morumbi. A gente está falando coisas que é coisa de time de elite mesmo. Não é qualquer time, não. Na elite no sentido que é algo tão inusitado, até para o torcedor ir para o estádio do Morumbi nos anos 60, não tinha como chegar lá. Que é a mesma coisa que acontece com o paulistano, que vai lá para no Jardins, que na verdade ele era no centro. O paulistano é onde ficava a Praça Roosevelt, ali na Consolação. O paulistano ele sai do centro de São Paulo na década de 10, na década de 10, para ser mais exato, em 1911, ele sai de lá e vai para os Jardins. E isso faz o paulistano virar o clube de elite. A própria localização do clube faz ele ficar o clube de elite. E o São Paulo ficou fora daquele cenário que era as beiras do Rio, da Marginal ali, certo? E que não é demérito nenhum, não tô com zoação que é marginal, porque ali havia disputas de remo. O Corinthians tem a coisa do remo no logo. O timão do Corinthians é do timão do remo. Não é do timão de ser grande time, apesar de ser um grande time, mas é do timão do remo. Não, eu até escrevi um livro sobre distintivo e explico isso, certo? Então, é natural que o clube seja um clube de elite, não há demérito nenhum nisso, porque a origem é essa. Nos anos 90, o time sobe de patamar, mas eu fui na semifinal de 92, São Paulo e Barcelona e Guayaquil, com 30 mil pessoas no estádio, 40 mil pessoas. Porque não é uma torcida que ia para estádio com a intensidade. É algo tão... Quando eu era criança, que faz muito tempo,
era inusitado imaginar que a torcida do São Paulo era equivalente à do Palmeiras. A torcida do Palmeiras rivalizava com a do Corinthians. Esse time é de 70. Esse time de 70 é curioso, que é o seguinte, tem 12 jogadores aí, não sei se vocês notaram aí. Tem 12 jogadores. Por que tem 12 jogadores? Porque o Gerson estava machucado, só que ele era um grande nome do Campeonato 70 e fala, não, você tem que sair na foto do título. E aí apareceu o Gerson. E aí Gilberto Sorriso, Sérgio Valentim, Jurandir, Edson, Forlan, Roberto Dias, que é um dos maiores nomes da história do futebol do Brasil, maior marcador do Pelé, segundo o próprio Pelé, Paulo Nani, Terto, Toninho Guerreiro, Nenê, Paraná e Gerson. Essa foto do dia que eu nasci, 13 de setembro de 70. Gerson, monstro Gerson, bicampeão paulista 70, 71 e vice-campeão brasileiro 71. Esse jogo aí, São Paulo 1, Corinthians 1, 70 também, Forlan. Nossa, que bacana. Muito bacana. Esse é outro monstro. Leônidas da Silva. Leônidas da Silva, eu falo demais, viu, pessoal? Desculpa. Leônidas da Silva, ele chega no São Paulo na década de 40, São Paulo com um título só, o de 31. E aí o Leônidas chega como sendo um bonde. Quer dizer, bonde é aquele jogador que já era fim de carreira. Ele chega nos anos 40 e é a maior movimentação de pessoas no Brasil até então foi a chegada de Leônidas da Silva na Estação da Luz. Maior movimento, maior número de pessoas na rua em São Paulo foi a chegada de Leônidas na Estação da Luz. Ô Zé, vou passar para o Grécio perguntar aqui, mas você falou o quê? Jogador que era rodado era bonde, hoje é refugo. Aquela época era bonde, é isso? Hoje é jogador normal, né? É, normal, mas pode ser aquele refugo lá, o Grêmio, por exemplo. Vamos usar o Grêmio, porque tem um monte de jogador que já rodou muito, tá lá. Ah, tá cheio de refugo no Grêmio. O Diamante Negro, o Leônidas da Silva, que é um jogador que chega e muita gente não sabe. Fala assim, poxa, ele tem nome de chocolate. Não, o chocolate da Lacta é que foi feito em homenagem a ele. Olha a importância dele no cenário esportivo e comercial, né? O comercial, o marketing naquela época. Grécio, ó, um dia nós vamos ter que estar em São Paulo, você e a Flavinha, vamos marcar com a viúva do Leônidas. A viúva do Leônidas é viva ainda, tá? Ela é viva, gente boníssima, vamos lá na casa dela. Legal. As fotos que ela tem, certo? As medalhas que ela tem, as roupas, o jaleco do Leônidas, cara, é uma coisa assim, que se fala, cara, o Leônidas, ele leva o São Paulo de um título paulista para 8. Assim, só no período dele. Quer dizer, um jogador assim que dispensa comentários. E ele também muda esse cenário, né? De ser um jogador profissional, de ganhar dinheiro, né? Como jogador, né? Ele muda esse cenário. Exato. E o Leônidas, jogador profissional, e que é preso no auge da carreira. Ele é preso por problemas com certidões negativas, falsas. E essa prisão dele no Flamengo é que levou ele a sair do Flamengo e ir para o São Paulo. Quer dizer, é uma história assim que é muito rica. E aí que tá, né, Flávia? Eu gosto de história algumas vezes, viu? Eu gosto da história, independente do clube que estiver envolvido. E tem muita coisa que a gente não sabe, tá vendo? Tem muita coisa que a gente não sabe. E o professor tá aí, o Zé Renato. Grécio, faz sua pergunta, meu amigo. Eu queria entrar numa questão mais emotiva sua. Qual a parte do livro, o jogo que mais te emocionou? Que você estava procurando, aí você algo mais familiar para você? Eu queria saber. Eu comentei com você, eu ia muito para estádio sozinho, tá? Nos anos 90. E agora, aquela final de 92 com o New Old Boys, cara, eu não me lembro de ter abraçado tanta gente que eu nunca vi na vida, que nunca mais voltei a ver, como aquele dia. Porque eu cheguei, o jogo era 9 e pouco da noite, 9h30, e eu cheguei às 16 horas. Eu vim do Tatuapé, eu trabalhava no Tatuapé, e eu tinha convicção da vitória, mas quando aconteceu a vitória, o título da Libertadores, era algo tão inusitado para mim, é algo tão que eu nunca esperei que o São Paulo fosse campeão da Libertadores uma vez que fosse, eu não imaginei. Cara, que é uma coisa de arrepiar até hoje, é indescritível, muito mais até que o... Depois a gente acabou meio... lógico que a gente se emociona, mas aquele título da Libertadores em 92, para mim foi o meu ápice como torcedor.
O São Paulo mudou mesmo a Libertadores de patamar ou não? E aí, algumas vezes, os torcedores de outros times ficam achando... Não estou menosprezando, mas você vê o São Paulo sendo campeão 92, 93, aí o futebol brasileiro começa a dominar a Libertadores. Não é demérito, certo? Nós chegamos no patamar que os caras começaram a olhar, poxa, isso é mais importante. Coisa que o próprio Tele Santana, no começo da Libertadores, não levou muito a sério. O São Paulo perde para o Criciúma a primeira partida da Libertadores, o Tele botou o time reserva para jogar. Botou o time reserva. Então, é inegável. Assim como tem time que pleiteia título mundial depois que o São Paulo foi campeão 9-2. Certo? Não vou falar qual é o time. Não vou falar que ele é verde também. Pleiteia! Não vou falar que ele é verde também. Agora, não é possível que a gente ganhe o título 9-2, aí o outro time passou a ganhar o título 51, depois a gente ganha 9-2. Quer dizer, não. A gente ganha a Libertadores 9-2, aí os outros times ficam naquela agonia de ser campeão da Libertadores. Não. Nós subimos o patamar, e que bom que subimos o patamar. Porque o futebol brasileiro cresceu com isso. O São Paulo é campeão 9-2, 9-3, 9-4 é campeão mundial, Brasil. Verdade. É inegável isso. Mas tinha pouco jogador de São Paulo da seleção. Azar da seleção. Poderíamos ter ganhado muito mais fácil. É verdade. Legal. Concordo com você. Eu queria aproveitar para te perguntar, você que estava falando dessa questão da estrutura que o São Paulo sempre teve, dessa questão das finanças, de ser o primeiro time a ter um estádio, o maior estádio por tantos anos, com dinheiro próprio. Como que você enxerga tudo que está acontecendo agora? Esse déficit que o São Paulo tem, essas contas que não batem, escândalos de desvio de dinheiro, uma gestão próxima ao desespero do torcedor, e aí aproveitando esse momento político que São Paulo vive, o que você espera? A gente tem aí agora 2 candidatos definidos, né, que é o Casares e o Natel. O que você espera desse futuro também do São Paulo, com essa nova gestão? Então, Flávia, é assim, quando eu comecei em 2013, quando o meu tio jogou no São Paulo, o único evento oficial de São Paulo que eu estive, assim, foi em 2005, às vésperas do Mundial, que o São Paulo fazia uma festa, levava ex-jogadores. Aí eu conheci vários dirigentes, certo? Depois, em 2013, quando eu fui procurar apoio para o livro, né, eventualmente para botar o logo do time, eu comecei a temer que eu fosse ficar menos São Paulino. Acreditem, menos São Paulino. Entendeu? Porque eu começava a ver aquelas pessoas que certamente, eu não sei se são São Paulinos ou não, mas isso pouco importa, tá? Porque eu acho que o cara pode fazer o negócio acontecer, ele sendo profissional, ele trabalhar em prol da instituição, independente de ser São Paulino ou não. E isso não é um fator crítico para mim. Agora, eu lembro, em 2013, o meu livro foi um parto, porque as pessoas botavam dificuldade, e eu não queria nada. Eu só queria tentar e não consegui nada. Então, na verdade, eu não espero nada de ninguém, nem deles, entendeu? E eu falo isso não tá... Não estou falando que se lixe, não é isso. Mas, para mim, assim, eu quero me limitar a ser o torcedor, certo? Aquele cara que torce pelas vitórias, porque eu acho impossível que pessoas que sejam torcedoras administrem o time só porque são torcedores. Quem tem que administrar o time são pessoas que sabem administrar um clube, que tem receitas milionárias e é inconcebível eu contratar um jogador para pagar 300, 400 mil reais por mês. Não tem cabimento, é uma coisa que a conta não fecha. E não adianta justificar que, mas é porque é um grande nome, cara, não fecha a conta, então não tem milagre. Certo? Má administração vai acontecer, e tomara que seja o Casares, seja o Natel, que é filho do Laudo Natel, tomara que essa São Paulinice, porque o Laudo Natel é um dos maiores nomes da história do futebol de São Paulo, mas não é isso que tem que ser o fator motivador para ele ser um grande dirigente. Ele tem que ser um grande dirigente porque ele sabe administrar o clube.
Isso que importa. Daqui a pouco, as duas últimas perguntas, uma da Flavinha, outra do Grécio, para o Zé Renato. Tem muita história legal. Eu estou aqui intermediando, mas eu vou dar aquela provocada agora no meu amigo Zé Renato. No seu almanaque do São Paulo, consta lá que o São Paulo disputou a segunda divisão paulista ou não consta? Não, como eu te falei, o almanaque só conta verdades, né, Xen? Então eu não posso colocar algo que não existe. Mas caiu ou não caiu? Tem gente que fala que caiu. Tem gente que fala que não caiu. A gente pode falar sobre Branca de Neve, Sete Anões, fantasias. Vamos mudar de assunto, então. Obviamente que não caiu. Não caiu. Curioso, e é que está a minha crítica algumas vezes. Lógico, você está provocando, você está brincando. Que basta ler o regulamento. Basta ler o regulamento, vai lá ler o regulamento, não precisa acreditar na opinião do São Paulino. Leia o regulamento e veja que não caiu. E eu brinco essa coisa da Copa 51 do Palmeiras, o Mundial do Corinthians 2000, que é legítimo o Mundial do Corinthians 2000, porque é o que aconteceu e é como a história foi relatada na época. Agora, eu não vou pegar um recorde de jornal e falar esse recorde de jornal virou documento oficial. Eu não vou fazer isso. E um historiador de verdade não faz isso. Pessoas que fazem isso, eles são fake news, fantasiados de jornalista, fantasiados de torcedor, e há mal profissionais em todas as áreas. Então, eu, na boa, sem querer ser um cara que me fala de título mundial 51, para mim, ele é um brincalhão. O cara que fala de rebaixamento em 90 no Paulo é brincalhão, mas a gente pode brincar. Tem outro português também, quer que eu conte a piada também? Não, depois você vai. Eu quero que você me fale depois, dentro das memórias afetivas. Eu não sei porquê, eu estava num jogo desse. Eu quero saber a data do jogo, tá? São Paulo 5, Palmeiras 1, ou São Paulo 5, Palmeiras 2, Pacaembu, acho que 87, com esse time maravilhoso aí dos menudos. O goleiro do Palmeiras é o Martorelli. Wagner Bacharel era um dos zagueiros fantásticos e o Palmeiras tomou um cacete desse time do São Paulo. 86? Brincou de jogar bola. 86 é curioso que o São Paulo ganhou de 5 do Palmeiras, 5 da Inter de Limeira, e a final foi Palmeiras e Inter de Limeira. 2 times que tomaram de 5 do São Paulo. Só que o São Paulo em 86 teve 11 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 86. 11 no preparatório. 11. E aí, foram 6 ou 7 para a Copa. Quer dizer, o time foi desmantelado e ganhou de 5-1. Eu já te acho aqui a ficha. Tá bom, acha a ficha. Flavinha, pode perguntar algum jogo aí que nós vamos fazer ele trabalhar, porque tem ficha de tudo quanto é jogo na história fantástica do São Paulo. Reta final do nosso Open Live, fantástico, junto com Bastidor Tricolor, Flavinha FC, com o Zé Renato, que não falta é história aqui. 27 de julho de 86, São Paulo 5, Palmeiras 1. Gols de Careca, 2 do Silas, 1 do Sidney e 1 do Miller. E o gol do Palmeiras foi o gol contra de Nelsinho. Deitaram o cabelo para cima do Palmeiras. E no mesmo Pacaembu, professor, eu estive lá. Olha só como ele era louco. Criançada, não vá sozinho para o estádio. Naquela época eu ia, repito, minha avó mora até hoje ali perto do Pacaembu. Eu fui numa estreia de campeonato paulista e a Portuguesa desceu o cacete no Corinthians. Acho que foi 4-1, sendo 3 gols de Cláudio Adão, o cigano da bola. Foi a primeira vez que eu entrei em um estádio, num vestiário de futebol. Então, eu acho que foi 4, não foi? Eu estava nesse jogo, foi 3 gols do Cláudio Adão. Nós estávamos nesse jogo, claro que eu sou um pouco mais novo que o professor, e o técnico era René Simões, da Portuguesa, tinha Ica, Kita e tinha Cláudio Adão. Eu entrei no vestiário, tinha um bonezinho, eles assinaram lá. Foi a primeira vez que eu entrei no vestiário do Pacaembu e, graças a Deus, depois de algum tempinho, eu virei repórter e entrei muitas vezes lá. Para quem você acha que eu torci para esse jogo, Corinthians e Portuguesa? Para quem você acha que eu estava torcendo? Eu nunca torço para o Corinthians, independente Era Birubiru, tinha Birubiru, tinha um monte de gente no Pacaembu, né? E o vestiário era assim, ó, a porta fazia assim, ó. Se eu ia para um lado, ela fechava, era completamente diferente. Mas não tem nada a ver com São Paulo. Flavinha, sua pergunta final para o professor Zé Renato. O Tchane havia pedido para eu perguntar sobre um jogo de fazer trabalhar. Vou aproveitar, antes da minha pergunta, pedir a maior goleada do São Paulo em cima do Corinthians.
E aí, aproveitando, eu queria perguntar assim, alguma curiosidade, alguma coisa de bastidor que não veio a público, né? Que você queira contar aqui pra gente. E o que o torcedor pode esperar ao adquirir esse almanaque maravilhoso aí que eu já quero o meu? Ó, São Paulo 6-1 no Corinthians, certo? O Corinthians ganhou da gente em 2015. O que eles fizeram em 2015, a gente já tinha feito em 33. Quer dizer, eles demoraram quase 70 anos para fazer algo que a gente já fez em 10 de setembro de 33. Ganhamos de 6-1 do Corinthians. Eles demoraram um pouquinho para devolver essa goleada, certo? Vão demorar esse tempo aí para conseguir o terceiro Mundial também. Agora, com relação a o que faltou, o bastidor, né? O bastidor é o seguinte, nesse meio tempo a gente conversa com vários... A gente acaba conversando com parentes de torcedor, de jogadores, né? Certo? E é engraçado ter um jogador chamado Roberto Belém, que quando ele viu que ele tinha o registro, e ele não tinha nenhum registro que comprovava que ele tinha jogado no São Paulo, porque ele foi um jogador que participou de poucas partidas, né? E quando um torcedor do Palmeiras apareceu com um livro e falou, nossa, deixa eu ver se eu tenho o meu vizinho aqui, porque ele sempre fala que jogou no São Paulo e eu não tenho registro. E no almanaque apareceu o registro dele, né? Que não tinha, porque anos 60, São Paulo estava numa draga danada, e aí o pai dele ligou, falou, nossa, eu não sabia nem que... Aí tem lá 5 jogos, né, que ele fez, 6, 7 partidas. E aí ele ficou muito emocionado por ter... O único registro que ele tem oficial que ele jogou no São Paulo é o almanaque. Que legal, muito legal mesmo. Agora acho que a pergunta... Eu queria entrar na questão do marketing, né? Que você é pós-graduado em marketing. E você falou sobre a questão de ter uma gestão mais empresarial, né? Você falou do São Paulo Futebol Clube, que você não quer uma pessoa que seja torcedor, né? Às vezes uma pessoa que não seja torcedor, mas seja uma pessoa mais capacitada, é melhor para o São Paulo Futebol Clube. E eu sempre bato na tecla de clube-empresa, sempre bato na tecla de você ter uma gestão profissional, de você separar o social do futebol. E eu queria te fazer uma pergunta. Você falou sobre o marketing do São Paulo, que você teve muitas dificuldades, né, para conversar com o marketing. Você até chegou a falar com eles, mas eles colocam muitas dificuldades. E eu também já passei por isso, tá? Eu fiz uma parceria com uma empresa e eles falaram isso para mim, que junto à conversa do marketing era muito difícil, não só do São Paulo, mas no futebol brasileiro ao todo. E eu queria te fazer uma pergunta, eu queria pedir que você desse uma dica para o marketing do São Paulo, porque o São Paulo, um clube de 20 milhões de torcedores, né, 18, 20 milhões de torcedores, um clube tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. Eu queria que você desse uma dica para o marketing do São Paulo, que é muito criticado, né, nesses últimos tempos. Sem querer criar polêmica, Clécio, eu vou sugerir para toda a equipe de marketing de São Paulo nos últimos anos, se demitam, saiam. Nós fizemos 90 anos e não temos nada, não temos nenhuma peça, nenhum produto oficial do clube. Certo? Precisou um torcedor chulé, digamos assim, um torcedor que nem frequenta tanto arquibancada, mas que ama esse clube acima de tudo, fazer por custo próprio. Entendeu? Nós não temos nada, nós temos 90 anos e ninguém... E passou. Mês que vem eu estou lançando um outro livro, são 50 anos do título paulista de 70, o maior campeonato paulista, o primeiro campeonato paulista tricampeão mundial. O clube não fez nada. O clube acha que marketing é contratar um cara 300, 400 mil reais por mês e vender camisa. Cara, sugestão, demitam-se. Cuidado que São Paulo pode ter um presidente que cuidou do marketing lá atrás também, né? Pode ser essa possibilidade. Anderson, se for fazer coisa ruim, é melhor... Não, é vergonhoso. A história nossa... Ó, há pouco tempo não existia Museu do Futebol. Há pouco tempo não existia o Museu da CBF. Olha quanta coisa a gente está falando para o maior futebol do mundo... Aqui, futebol paulista, segundo a federação, é o maior estadual que tem, e não temos nada, nem museu da federação, nem nada. É uma vergonha o que acontece com clubes que já deixaram de existir e que tem uma história muito rica. Mas eu aplaudo mesmo, porque é um trabalho nobre que, infelizmente, não se conta
com o apoio do clube em destaque que você está divulgando. E com você foi assim, com o professor Celso Zelt, que é meu amigo também no Almanac do Corinthians, e outros coautores também foi assim. Então, ô Gresso, faltou você falar um jogo aí, porque a Flavinha ela pegou na ferida do corintiano e ela lembrou de 33. Na verdade, ela não sabia que era 33, nem eu, foi 6-1. Faltou um jogo. Eu falei do jogo lá que eu vi o São Paulo moer o Palmeiras. A Flavinha falou do jogo que o São Paulo moeu o Corinthians. Falta você. Eu queria perguntar de um jogo que marcou a história de Arthur Friedenreich no São Paulo Futebol Clube. Cara, o Arthur Friedenreich é o primeiro grande nome do São Paulo, e o Arthur Friedenreich, eu vou pegar aqui o registro, a gente é campeão paulista com ele. Eu li um livro, tá? Desculpa cortar. Eu li um livro, era mais ou menos falando sobre a história do futebol, que se falava que o Arthur Friedenreich tinha mais gol que o Pelé na história do futebol. Isso procede? Isso é equívoco. Esse livro é do Severino Filho. Ele mostra, certo? Agora, o Friedenreich é o primeiro grande nome do futebol brasileiro, jogador de São Paulo, e sem querer tripudiar, né? Um grande jogo do dia 10 de janeiro de 32, o primeiro título do São Paulo 4, Corinthians 1, certo? Na própria campo do Corinthians, na Fazendinha, tá? Não foi de propósito isso, tá escrito aqui. Certo? De novo, Corinthians. 4-1. Desculpa, Xene, desculpa. Mas é o registro, a gente nem combinou. Foi 4-1, o Friedenreich fez um gol, né? Foi o gol do título, vencemos de 4. Sempre vamos falar que ganhamos de 4-1 do Corinthians. Primeiro título, e foi a maior sequência consecutiva de triunfos. Consecutivas. O São Paulo ficou 6 jogos seguidos vencendo o Corinthians. É a maior sequência de vitórias consecutivas no clássico majestoso. Ô, Tchê, a maior sequência consecutiva é do São Paulo, 6 vitórias consecutivas. Espera aí que eu sou provocador aqui. Eu quero saber que já falamos muito bem do São Paulo. Tem que dar uma escorregada. O Gresso vai falar. Enquanto o Gresso vai perguntar, eu pergunto, você já vai responder. Qual a maior goleada que o São Paulo tomou? Eu nem sei de quem. Qual a maior goleada que o São Paulo tomou? Pergunta aí, Gresso. É que ele citou muitas vitórias sobre o Corinthians, né? Eu vejo muitas discussões de quem é o maior rival do São Paulo. E muitas pessoas mais velhas falam que é o Palmeiras. Eu, particularmente, eu sempre falo que é o Corinthians, porque eu sou mais novo, a rivalidade entre São Paulo e Corinthians é mais forte nesses anos. Mas eu queria saber de você, quem é o maior rival da história do São Paulo? Porque você citou muito o Corinthians, eu queria saber de você. Corinthians. Real Madrid. É o mesmo patamar, né? Desculpa, pessoal. Real Madrid. Legal. Qual a próxima pergunta? A goleada, o sarrafo que o São Paulo tomou, foi de quem? Eu não sei de quem, mas eu quero saber de tragédias também do São Paulo. Cara, assim, você sabe que a gente tá no tempo já está esgotando, né? Não sei se eu tenho tempo de falar goleada. Mas existe um resultado negativo que marcante, é o 7-1 que São Paulo sofreu com o Vasco. O goleiro Alencar, não sei se você lembra, Xene, que o lembro. Expulso Romário. nos primeiros momentos, e aí o Alencar, numa tarde super infeliz, e o último jogo do Alencar no São Paulo também, foi esse resultado aí, no ano que o São Paulo foi semifinalista do Brasileiro, inclusive. Foi o Vasco da Gama. A Portuguesa enfiou 7 no São Paulo também, ou não? 7-2. Esse jogo contra o Vasco, eu estava conversando com o França há um tempo atrás, e ele estava falando que ele poderia sair de São Paulo naquele ano, né? E que o Bayer Leverkusen veio contratar ele, veio ver ele naquele jogo que o São Paulo perdeu para 7-1. O único gol da partida foi marcado por ele. Agora, gente, quanta história, né? Só para rapidinho, Gresso, você falou da rivalidade, né? Eu nasci no auge que o São Paulo estava com uma fila de vitórias sem vencer o Corinthians. Então, para mim, natural que a maior rivalidade seja com o Corinthians, apesar de eu, como São Paulino, eu entendo que a maior rivalidade do futebol paulista é Corinthians e Palmeiras. Não tem níveis de comparação. O grande clássico paulista é Corinthians e Palmeiras. Mas o time para quem eu mais gosto de ganhar é o Corinthians.
A rivalidade histórica, né? Teve aqueles confrontos lá atrás, na década de 70, com a academia do Palmeiras. O São Paulo pegou aquele time do Pelé, que era extraordinário, mas a rivalidade, sem dúvida alguma, até pelo que as diretorias se enfrentaram aí nos últimos anos ou nas últimas décadas, a partir do momento que o Corinthians sai do estádio do Morumbi, onde alugava muito o estádio, tanto que eu era moleque e assistia jogo do Corinthians lá no Morumbi. Aí a rivalidade aumentou. Eu lembro de uma frase, eu estava como repórter, acho que ainda pela Rádio Globo, não sei se era a Rádio Globo Capital, que o senhor André Sanches, da época, diretor de futebol, gente, eu sou péssimo de memória, tá? Ele era diretor de futebol, acho que era do Alib ainda, que eles... Ou foi o Mário Gobi, eu não lembro. O Corinthians joga na Indonésia, mas não joga no Morumbi. Foi uma frase entre as rivalidades e discussões da diretoria. Professor Zé Renato, que legal. A Flavinha, vou mandar o contato seu para a Flavinha, para o Grécio, pessoal do Bastidor Tricolor, obrigado, Flavinha FC. Claro que a gente brinca aqui, é uma história rica. Eu acho que todo clube de futebol, da elite do futebol, tricampeão mundial, como é o São Paulo, merece muito respeito. E, infelizmente, às vezes, os próprios dirigentes não respeitam a história do clube. Não é nem rival, nem isso. Então, é uma história fantástica que está no Almanaque do São Paulo. Está aqui embaixo, ficou passando o WhatsApp, deu um tempo legal para todo mundo anotar. Muito legal. Você pode entrar nas redes sociais do Zé Renato e pegar e ajudar a vender, porque... aqui a gente não tem cartão nesse programa, mas se fosse outro programa que a gente tem por aqui, a gente daria cartão vermelho para a diretoria, para os diretores de marketing que já passaram. Quero te agradecer demais, Zé Renato, te desejar toda a sorte do mundo, e você sabe que você pode contar com um amigo e com seus novos amigos, que coincidentemente são São Paulinos, Zé Renato. Beleza, obrigado aí, Shane. Muito obrigado, Flávio, a Grécia. Só para pontuar, quando eu faço esses comentários com relação a não ter apoio, pessoal, o clube tem que apoiar quem eles acham que deve merecer, tá? Eu não estou julgando que ele deva me ajudar, mesmo porque, independente da ajuda do clube ou não, eu vou fazer as minhas iniciativas. Nós somos muito maiores do que o clube, e o nosso clube, a nossa marca São Paulo é muito maior do que todos nós. Tá? Muito obrigado aí, Shane. Você é um parceirão, sempre dando espaço aí. Te agradeço muito, não tenho nem como agradecer. Flavinha, beijo, obrigado para todo mundo aí do Flavinha FC, que eu tô vendo que seu olhinho até brilhava aqui com as histórias do Zé, e realmente muita história legal. Obrigada, Tchene, obrigada, Grécio, e muito obrigada, Zé Renato, não só pelo bate-papo, que foi sensacional, mas também, ó, ela quer dar tchau para você, que ela também é São Paulina, ó. Tchau, tchau. Também é São Paulina. E te agradecer pelo que você fez pelo clube, né? Esse almanaque é um presente que a gente está ganhando, e a gente só tem realmente a te dar um nosso muito obrigada. Pode contar com a gente aí, com o meu fã-clube do Futebol Clube, com o pessoal do Bastidor também, eu tenho certeza que a gente vai divulgar bastante lá, tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço, muito obrigado, Flávio. E eu queria te falar, você disse assim que quando estava estudando sobre a história de São Paulo, que você tinha medo de de perder um pouco, né? De perder um pouco da sensibilidade pelo São Paulo. E eu posso te falar que eu ganhei mais depois dessa live aqui. Virei muito mais São Paulino depois de saber dessas histórias. Eu tenho 21 anos, não vivi tanto a história de São Paulo, então eu ganhei mais. Muito obrigado, Shane, muito obrigado, Flavinha, por essa live espetacular. Obrigado, pessoal, obrigado. Nosso Open Live especial Almanaque do São Paulo fica por aqui. A gente volta na programação, sempre ao vivo, às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira, transmissões e programas especiais e bem gostosos como esse. Aquele abraço, Shane no campo, informação com descontração, é aqui.